Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje, novamente, eu queria falar a respeito de uma situação muito delicada que está afetando demais as bilheterias. Eu gostaria novamente de frisar que eu tô falando somente do lado que importa aqui pro canal. Obviamente não dá pra gente falar que a bilheteria dos cinemas é um fator importante nessa crise do coronavírus, mas aqui pro canal é muito relevante porque é a crise, desde que eu comecei o canal, é a coisa que mais pode afetar as bilheterias ao redor do mundo, é justamente essa crise do coronavírus. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da evolução desse assunto, porque eu já fiz um vídeo a respeito disso e muitas pessoas estão me pedindo para continuar falando a respeito e como a China pode afetar a bilheteria do restante do mundo todo. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal F, se inscrevam e se vocês são inscritos, confiram aqui do lado se vocês ainda estão inscritos, porque muita gente está me perguntando, muitas pessoas estão me mandando mensagem falando que foram desinscritas aqui do canal. Então, se vocês puderem, se inscrevam novamente, que vocês me ajudam bastante. Então, vamos lá. Eu fiz o vídeo para vocês terem uma ideia há cerca de um mês, se não me engano foi no dia 26 do mês passado que eu fiz o vídeo falando a respeito da China, e a situação na China, pelo menos, continua basicamente a mesma. Os cinemas ainda não reabriram, a bilheteria do mês de fevereiro vai ser literalmente zero, nenhum dólar, nenhuma moeda chinesa, nada foi feito nesse um mês, os cinemas ficaram completamente fechados e não tem perspectiva de retorno, nem em março, ainda não tem nenhuma previsão. A situação com o vírus está melhorando em território chinês, menos pessoas a cada semana estão contraindo o vírus e menos desses casos estão se tornando fatais, então é uma situação que parece estar melhorando em território chinês e isso pode significar uma possível reativação dos cinemas em breve, mas não dá pra gente ter certeza disso e mesmo que os cinemas sejam reativados em breve, a perda já aconteceu, tudo já foi modificado, o calendário todo já está diferente e não só isso, a gente está vendo, mesmo em países onde os cinemas não foram fechados, como o Japão, como Singapura, como a Coreia, até esse final de semana, que agora os cinemas da Coreia também estão sendo fechados, mas a gente já tinha visto uma diminuição drástica no volume de pessoas indo aos cinemas, então a bilheteria já está sendo afetada em outros países, não pelo fato dos cinemas estarem fechando, mas pelo fato que as pessoas não querem se reunir num lugar cheio de gente, onde o risco de contrair uma doença como essa é obviamente maior. Então eu acredito que os efeitos disso são praticamente incalculáveis. Somente em território chinês eles já estão calculando que as perdas até março vão ser de cerca de 2 bilhões de dólares e ao redor do mundo todo as perdas podem chegar a 4 bilhões de dólares. Isso se essa política de fechar os cinemas não espalhar para outros grandes países, como está acontecendo, por exemplo, com a Itália e com a Coreia, que é o quinto maior mercado do cinema mundial. Então, tanto a Coreia, que é o quinto maior mercado, e a China, que é o segundo maior mercado, estão completamente fechados para os filmes, pelo menos nesse futuro próximo. Então, é uma situação muito preocupante e algumas pessoas, inclusive, usaram isso como a justificativa para a saída do Bob Iger. O Bob Iger, caso vocês não tenham assistido o meu vídeo de ontem, saiu da chefia da Disney, ele não é mais o CEO da Walt Disney Company e entrou agora o Bob Chapek, ou Bob Chapek, que assumiu o cargo. E como não existe uma justificativa muito clara para essa situação, algumas pessoas estão dizendo que é justamente por esse caso que está acontecendo não só na China como ao redor do mundo. O Bob Iger, eu li o livro dele, ele é um cara que ele tem que ter o controle da situação, ele gosta de controlar tudo, ele gosta de saber o que está acontecendo e essa crise do coronavírus é uma coisa que foge completamente do controle da Disney, tanto que é uma pergunta que vários repórteres fizeram, tanto para o Bob Iger quanto para o Bob Chapek, e nenhum dos dois quis responder em nenhum momento. Eu fiquei acompanhando as entrevistas que muitos repórteres fizeram com os dois Bobs, né, com o Bob 1 e Bob 2, e eles não queriam falar nada a respeito dessa situação do coronavírus. Então eu não duvido que esse tenha sido o estopim pro Bob Iger. Vocês imaginam uma corporação gigante como a Disney, como uma situação como essa vai afetar cada um dos negócios da Disney? O parque da China, por exemplo, que é um dos maiores do mundo, já está sendo muito afetado. A bilheteria do filme da Mulan, por exemplo, que é um dos filmes da Disney que mais é dependente do mercado chinês, é um filme que não é um musical, ele se transformou completamente para se adaptar ao mercado chinês. Ele é um filme que custou mais de 250 milhões de dólares, é um dos filmes mais caros que a Disney já produziu,
e a Disney está apostando muito no território chinês, e a Disney agora não sabe nem se ela vai ter um lançamento. O lançamento está previsto, se eu não me engano, para o dia 27 de março em território chinês e ao redor do mundo, mas parece que isso não vai acontecer, porque mesmo que os cinemas retornem agora, na próxima semana, por exemplo, eles vão ter mais de um mês de filmes para transmitir e tem muito filme chinês para passar ainda, e é óbvio que o governo chinês, que controla a data de lançamento dos filmes, vai querer que os filmes chineses sejam lançados primeiro, vai dar uma preferência para esses filmes, e depois eles vão distribuindo filmes da Universal, filmes da Warner, filmes da Disney. Então não tem nem como saber se Mulan vai ter uma preferência para ter um lançamento grande, que é o que a Disney espera. E hoje já é um fato que a bilheteria de muitos desses filmes vão ser afetados. A bilheteria do Sonic, a bilheteria de Bloodshot, por exemplo, com o Vin Diesel. O Vin Diesel é uma grande estrela por lá. Se você olhar todos os últimos filmes do Vin Diesel, fizeram quase tanto dinheiro na China como nos Estados Unidos, e muitas vezes até mais dinheiro na China do que nos Estados Unidos. Então é um filme que vai ser também muito afetado. O filme Dr. Dolittle, estrelado pelo Robert Downey Jr., que acabou de fazer um dos maiores filmes da história em território chinês, que é o Vingadores Ultimato. Ele é a grande estrela do universo Marvel, então esse filme tinha as esperanças de recuperar grande parte dos investimentos em território chinês, mas também parece que isso não vai acontecer, que isso aí já é uma realidade meio que distante. E o mais grave ainda para o território chinês é que muitas salas de cinema que estão sendo construídas foram suspensas, muitas grandes empresas já suspenderam a produção de novas salas, e as salas que estavam sendo construídas já foram suspensas, e muitos filmes que estavam sendo produzidos estão sendo suspensos também, não estão sendo mais gravados e etc. E até filmes americanos já estão sendo afetados. O filme Missão Impossível 7 estava sendo gravado na Itália e ele também já foi suspenso, não está acontecendo mais. As gravações já foram canceladas, pelo menos pelo futuro próximo. Então a gente está vendo um efeito de bola de neve aí que não dá pra gente calcular. A China está sendo muito afetada, ela não vai ter filmes provavelmente para ser lançados em 2021, 2022, porque a produção de muitos filmes pararam justamente por causa dessa crise, que novamente está melhorando um pouquinho em território chinês, mas que está piorando muito ao redor do mundo, porque muitos países não têm a política tão radical quanto a China. Muitos países não vão ter a mão forte que a China está tendo para lidar com essa situação. Não dizendo que a China é um exemplo de nada, muito pelo contrário, mas numa situação como essa, um país como a China tem um pulso mais firme para lidar com essa situação, e a gente está vendo um país como a Itália que está sofrendo muito com isso, o que a gente pode ver acontecendo também com o Brasil, com os Estados Unidos e etc. E de acordo com as estatísticas que saíram hoje, 81 mil pessoas já contraíram o vírus e 3 mil fatalidades aconteceram. Então é um número alarmante, mas não é um número tão grave assim se a gente pensar em um efeito global, se a gente pensar que o vírus já está acontecendo aí há algumas semanas. Não é uma coisa tão catastrófica quanto muitas pessoas estão fazendo parecer, mas obviamente é uma situação que merece muito cuidado, principalmente o cuidado das autoridades, que devem saber medir e julgar quando elas devem agir e quando elas devem acalmar a população. E outra coisa que não tem tanto a ver com cinema, mas que tem a ver com entretenimento, com televisão e etc., é que as Olimpíadas do Japão podem ser canceladas também, porque já saiu um comunicado que é mais do que provável que as Olimpíadas não vão acontecer esse ano. Então, numa situação trágica como essa, quem acaba saindo melhor? Na minha opinião, são os serviços de streaming. Na minha opinião, a Netflix, a Amazon vão se sair melhor dessa crise, porque eles não precisam que você saia de casa para ir até o cinema. A gente pode dizer o mesmo do Disney Plus. Se a Disney não tivesse alguns grandes lançamentos pela frente, como Mulan, que depende completamente do mercado chinês, porque ela poderia inclusive lançar mais rápido os filmes no Disney Plus para quem não quis assistir nos cinemas por causa desse vírus. Mas eu acho que a Netflix, a Amazon e a Apple principalmente vão se sair muito bem, porque conforme as pessoas vão ficando com medo de ir aos cinemas, vão ficando com medo de se relacionar com outras pessoas em lugares muito públicos, as pessoas vão querer ficar em casa e assistir um filme no conforto da sua casa, sem se misturar muito com o resto das pessoas, que seria, de fato, a forma mais segura de agir. Eu acredito que os outros estúdios, a Paramount, por exemplo, já vendeu vários filmes para a Netflix, e eu acho que se essa crise continuar por mais muito tempo, a gente vai ver isso acontecer mais vezes. Os estúdios que não vão poder lançar os filmes no cinema vão vender rapidamente para os serviços de streaming, e eu acho que a China deveria criar alguma forma disso acontecer também.
Eu não sei qual é a situação de serviço de streaming na China, eu sei que a Netflix não tem uma presença na China, mas se fosse possível as pessoas comprarem o filme pela internet, eu acho que seria uma possibilidade de pelo menos tentar tapar um pouquinho essa situação, mas eu sei que não é nenhuma prioridade por lá, porque a prioridade é muito mais a saúde da população do que as bilheterias e a saúde financeira dos estúdios. Então, galera, como sempre, eu vou continuar acompanhando essa situação o máximo que eu conseguir. Se sair alguma grande notícia, eu tento fazer mais um vídeo aqui para vocês. Tem várias informações que eu não quero citar aqui no vídeo também para não estender muito, mas com certeza é uma situação muito delicada e é uma situação única aqui para o canal, porque vai ser uma coisa que vai afetar a bilheteria do ano inteiro. Toda semana eu vou ter que fazer um asterisco ali, pô, por causa do coronavírus, isso não aconteceu o que estava previsto, o filme fez uma bilheteria aquém do esperado, porque na Itália, em Singapura, em Hong Kong, na Coreia, na China e etc, o filme não teve um lançamento. Então é uma situação que é nova, então eu quero trazer o máximo de notícias possíveis para vocês aqui no canal. E eu queria aproveitar o vídeo para perguntar para vocês, se vários casos começarem a surgir aqui no Brasil, vocês ficariam menos dispostos a ir até o cinema por isso? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.